Você lembra do dia em que o Jin-Woo ficou completamente insano porque mexeram com o melhor amigo dele, né? Agora imagina se alguém tivesse a audácia de encostar na família dele. Aí o inferno se abre, né, meu parceiro? Então se prepara, porque o vídeo de hoje tá insano. Vamos lá para mais um vídeo épico de solo leveling. Como já falado nos vídeos anteriores, Jin-Woo e seu amigo criaram a sua própria guilda, chamada de Ajin. Eles mal começaram, e a guilda já é bem famosa por causa daquele incidente contra a Ilha das Formigas. Porém, os portais ainda são divididos com as outras guildas normalmente. Então a história segue para a sede da Guilda Knight, a guilda com o maior número de caçadores rank A da Coreia. Acontece que abriu um portal bem grande na cidade e eles conseguiram ser escalados para finalizarem a dungeon, mas agora eles entraram em um impasse, pois apesar de ser um portal rank A dificuldade do portal é bem alta, pois está saindo uma mana violenta dali, e eles não queriam pedir reforços de outra guilda porque eles iriam ser chamados de fracos. O líder pensa em recusar a missão, mas o seu subordinado fala que se eles não forem, a guilda rival vai ficar com o portal, e a imagem deles vai ficar bem ruim do mesmo jeito. Ao ouvir isso, o líder pira o cabeção e fala que então ele não vai entregar a dungeon para a guilda rival. Então a curandeira da guilda, a caçadora Jung Ye-rin, que sinceramente parece ser a única pessoa decente nessa guilda, tem uma brilhante ideia. Ela fala que eles não precisavam pedir ajuda para uma guilda inteira, e sim apenas para um homem. O líder da guilda, Park Jong-soo, fala que ela só poderia estar ficando maluca, mas de repente a ficha dele cai. Eles precisariam chamar apenas um homem, aquele apelão chamado Sung Jin-woo. Ele seria ideal. E fora que a guilda deles ficaria bem famosa por estarem junto dele na dungeon, porque a guilda Ajin estava com um hype danado. Então no escritório da sua guilda Ajin, o protagonista e seu amigo estão organizando as pendências da guilda. Eles estão pensando em quais pessoas recrutar e etc. De repente alguém bate na porta do escritório. E ao abrir a porta, Jin-Woo dá de cara com aqueles 3 membros da guilda Knight. E aqueles 2 estavam com uma cara assustadoramente interesseira. E com a Ye-rin toda sem graça por estar junto daqueles 2 sem vergonhas. O prota e seu amigo ficam se perguntando o que diabos aqueles caras queriam. Então, o líder da guilda mostra as filmagens do portal que apareceu na cidade de Busan. Eles falam que pelo fato do portal ser muito grande, foi bem difícil avaliar o rank dele, pois a quantidade de mana nele estava muito alta, e que se eles não tiverem enganados, pode ser até um portal rank S. Jin-Woo lembra que aquela amiga dele, a caçadora Ju-hee, mora nessa cidade. Ele pensa até em cobrar dela aquele sushi que ela ofereceu pra ele. Mas ele fala isso só pra iludir os fãs que torciam pelo casal. O líder então fala que provavelmente a Associação dos Caçadores não irá aceitar a ida deles ao portal, a menos que eles tenham um caçador rank S ao lado deles. Então eles pedem a ajuda do protagonista pra entrar na dungeon junto com eles. A caçadora Ye-rin nem tá mais prestando atenção na conversa. Ela já tá querendo um autógrafo do Jin-Woo. O líder Jong-soo então oferece 20% do lucro que eles conseguirem dentro da raid, mas como todos sabem, o prota é duro na queda quando o assunto é negociação. Ele quer ficar com a metade dos lucros. Ele exige 50% do lucro pra ele, e ainda fala que quer entrar como se fossem 2 guildas distintas. E não somente a guilda deles com uma pequena participação de outro caçador convidado. O líder então oferece 40%, mas o prota responde que nem vai perder tempo com mixarias. Jong-soo então percebe que não vai conseguir convencer Jin-Woo. Ele aceita os 50%, mas fala que o protagonista iria ter que solar o boss. Jin-Woo fecha negócio e fala que com certeza ele chegará no horário marcado. Ele disfarçadamente joga um soldado dele nas sombras deles. Aquele caçador puxa-saco meio que percebe o movimento, mas o líder da guilda pergunta se ele tá sóbrio ou se ele tá loucão da cabeça. Então no dia seguinte, os caçadores da guilda Knight estão todos prontos em frente ao portal. Eles estão só esperando o caçador Jin-Woo aparecer para darem início à raid. O líder da guilda está preocupado, pois faltavam 5 minutos para a raid começar e o prota ainda não tinha dado as caras por lá. Mas Jin-Woo está de boa. Ele olha para o céu e fica preocupado se sua irmã levou um guarda-chuva para ir para a escola. Ele então usa a habilidade de trocar de lugar com a sombra para ir até o local da raid. Então na escola, os alunos estão seguindo a rotina normalmente. Eles estão indo para a sala de artes pegar alguns quadros que o professor pediu para eles pegarem. Mas ao entrar na sala, eles se deparam com um portal. Um dos alunos fala que é para eles ficarem de boa,
pois demora uma semana para os portais se abrirem. Mas os alunos falam que ninguém usava aquela sala ali, e que eles encontraram aquele portal naquele momento, mas ele poderia estar lá há mais tempo. Mal a ficha deles cai, e uma mão sai do portal e já pega a cabeça daquele aluno que achava que estava tudo de boas. Os outros alunos se desesperam. O aluno que estava preso pede socorro, porém a cabeça dele acaba sendo esmagada pelo monstro. Então o monstro finalmente sai do portal. Era um orc, e esses orcs são caçadores incomparáveis. Eles conseguem rastrear e sentir o cheiro de suas presas facilmente. O bichão então sente o cheiro de várias presas espalhadas pela escola. Ele fala pro seu parceiro que vai começar a caça e pede para ele chamar os outros orcs. O objetivo era matar todos e depois construir uma fortaleza ali. O orc se depara com um grupo de estudantes. Tinha até uma garota fofinha entregando uma bebida pro paquera dela, mas o orc já pula massacrando todos. Enquanto isso, lá no portal de Busan, Jin-Woo está surpreso com o tamanho dele. Ele olha em volta e repara que realmente estava cheio de caçadores rank A ali. Os caçadores, ao verem ele, correm para elogiá-lo. Eles fazem um monte de perguntas para ele e falam que ele será um ótimo líder nessa raid. Então a caçadora Jung Ye-rin aparece e fala para todos se acalmarem e deixarem o protagonista em paz. Ela se apresenta como a curandeira do grupo e fala que o líder e a curandeira sempre precisam se conhecer bem, pois assim a equipe ficaria mais segura. O protagonista olha para o chefe da guilda e pergunta se por acaso ele não falou os detalhes da raid para os seus caçadores. Então o chefe Jong-soo fala ali mesmo que ele seria o líder daquela raid. Ao ouvirem isso, os caçadores ficam totalmente decepcionados. Mas um caçador novato fala que eles eram top das galáxias e que não precisavam de proteção nenhuma. Jin-Woo fala que eles até que são bem confiantes. Enquanto isso, na Associação dos Caçadores, a telefonista recebe uma ligação de alguém desesperada. Alô? Em que posso ajudar? É da associação, não é? Sim, senhorita. Por favor, informe o problema. Agora aqui na escola apareceram monstros. Socorro, eu não quero morrer. Alguém me ajude. Onde a senhorita está agora? Escondida no banheiro. Eu estava com a minha amiga, mas ela... Quantos monstros tinha? Tem monstros por perto? Eu não sei. Tem muita gente gritando. Eu vou morrer? Por favor, acalme-se e escute. Os caçadores estarão aí em breve. Eles não vão parar até te salvar. Então, por favor, continue calma até eles chegarem, tudo bem? Sério? Então eu não vou morrer? Por sinal, sobre esses monstros, sabe qual o tipo de monstro que é? Sim, eu sei. Eu vi na televisão uma vez. Eu esqueci o nome. Pode nos descrever a aparência? Que tipo de besta era? Como ele parecia? O corpo era humano, mas tinha um rosto horrível. A pele dele era verde. O quê? Era um orc? Sim, acho que era esse o nome. Não, saia daí agora. O orc pode sentir seu... A metade dos alunos consegue fugir da escola. Alguns se desesperam por deixar seus amigos para trás. Os orcs percebem que algumas presas fugiram, mas eles também sabem que ainda existem muitas presas naquele prédio. Eles irão bloquear todas as saídas e eliminar todos de vez. Um grupo de alunos sobreviventes fazem uma barreira com as mesas e cadeiras da sala. Porém, isso de nada adianta. O orc sai quebrando tudo e já entra com uma cara totalmente sanguinária. Um dos alunos se desespera e tenta correr pelos fundos, mas outros orcs aparecem e ele já vai levando uma machadada no meio da cabeça dele. Ao matarem o aluno, os orcs, com seu instinto aguçado, falam que tem uma pessoa que está exalando algum poder estranho e ainda está sentindo o poder deles de alguma forma também. Então eles decidem matar essa pessoa imediatamente. E não era nada mais e nada menos que a Jinya, a irmã do protagonista. Ela e sua amiga estão encurraladas junto com aqueles alunos que fizeram a barricada. A irmã do prota, em seu desespero, fecha os olhos e reza mais que tudo para seu irmão aparecer. A sua melhor amiga, então, cria coragem e fala que ela é uma caçadora rank E e que vai tentar lutar contra aqueles orcs. Que audácia! Eu gostei assim! Os monstros finalmente farejam e localizam a pessoa que está exalando o tal poder. Um deles não perde tempo e já avança para eliminar ela de vez. As duas amigas fecham seus olhos e se abraçam diante daquele ataque. Porém, um dos orcs do Jin-Woo sai da sombra dela. Ele segura o braço do monstro e já vai dando um socão na cara dele, que faz ele voar pelo teto da escola. Os outros dois orcs das sombras aparecem e fazem proteção para a irmã do prota. Ao olhar eles,
Ela lembra que aquelas invocações eram do seu irmão. Eram aqueles 3 orcs que protegiam Fang naquela dungeon da segunda temporada. Enquanto isso, lá na dungeon, eles mal começaram e os caçadores dão de cara com um ogro de 2 cabeças. O líder da guilda avança para distrair ele e defender o time dos ataques dele. Então os outros integrantes avançam para finalizar o monstro. E por sinal, o trabalho de equipe deles é bem da hora. O líder Jong-soo fala que, como esperado, essa dungeon não seria fácil, pois eles encontraram um ogro daquele nível logo de cara. Ele pergunta ao Jin-woo se ele sabe por qual nome esses ogros são conhecidos. O prota responde que eles são Guardiões da Morte. O líder fala que era isso mesmo, e que quando aquele monstro aparece logo no início da dungeon, significa que os monstros que vão aparecer nela são do tipo morto-vivo. Então uma turma de mortos-vivos aparecem em direção deles. Inicialmente eles se desesperam, mas os mortos-vivos, em vez de atacarem, ficam parados, como se tivessem com medo de algo. Eles até meio que recuam diante dos caçadores. Os membros da guilda ficam achando aquilo estranho. Jin-woo fica decepcionado com isso, pois ele esperava mais da maior dungeon rank A que já tinha surgido. De repente o protagonista sente um sinal vindo de suas sombras. Ele já fica com um mau pressentimento terrível. Ele fala pro líder da dungeon, Jong-soo, que precisa ir embora urgente, mas o líder fica desesperado. Ele fala que se o Jin-woo vazar dali, provavelmente todos eles morreriam. O prota então responde que deixará um cara no lugar dele e que esse cara tem o poder de fazer tudo o que ele poderia fazer por eles ali. Então ele invoca Beru, que já chega todo boladão. Os caçadores ficam apavorados. Eles falam que aquela formiga era a mesma que apareceu na ilha Jeju. Jin-woo responde que já que eles reconheceram ele nem precisava falar mais nada, pois todos já sabiam que aquela formiga era insana demais. O protagonista fala para Beru que ele deveria proteger os humanos. O chefe formiga então pergunta o que ele poderia fazer com aqueles que não fossem humanos. Jin-woo responde que ele poderia fazer o que ele quisesse com eles. Beru então já dá um gritão e já aumenta o poder dele ali, deixando todos assustados com aquela situação. O prota então invoca mais 20 formigas para aquela missão. A healer e o líder se desesperam de medo e pedem para o Jin-woo esperar. Eles falam que não se sentem seguros com aquela formiga ali. O protagonista perde a paciência e responde que se eles quisessem, ele poderia retirar os soldados dele de lá, mas fala que eles são melhores do que nada. Então os dois assustados engolem o chororô e vida que segue. O prota não consegue trocar de lugar com as sombras que estão na escola, pois a habilidade ainda está carregando para ser usada novamente. Então ele sai correndo dali o mais rápido possível. Os caçadores que ficaram para trás ainda não aceitaram o fato deles serem abandonados ali. Enquanto Jin-woo está saindo da dungeon, um grupo de mortos-vivos aparecem no caminho dele. Ele já puxa as suas adagas e fala para todos eles saírem de seu caminho. Mas para a surpresa dele, os mortos-vivos se ajoelham perante ele e começam a reverenciá-lo. O protagonista então percebe que por ele ser um Lorde das Sombras, os mortos são aliados dele. Ele invoca Kaisel e sai rapidamente da dungeon. As pessoas que estavam aguardando fora da dungeon ficam surpresas em ver Jin-woo saindo antes da hora, antes de finalizarem o portal. O prota fala para Kaisel ir em direção à sua irmã o mais rápido que ele puder. Enquanto isso, na escola, os orcs das sombras estão massacrando os orcs que estavam atacando os alunos. Eles cortam um deles ao meio, depois eles esmagam a cabeça de 2 deles no chão. Os alunos, vendo aquilo, ficam confusos e assustados, mas ao mesmo tempo aliviados por aqueles orcs estarem protegendo eles. E pelo fato desses orcs das sombras aparecerem, a irmã do Jin-woo achava que ele estava na escola. Ela então começa a gritar e procurar por ele, mas o orc das sombras impede ela e aponta para o corredor para mostrar que mais inimigos estavam vindo. Então, do lado de dentro do portal dos orcs, a última barreira que segurava a passagem deles foi rompida. Então Groktar, o líder orc da tribo Lâmina Vermelha, se prepara para sair do portal. Um dos orcs fala para ele que 3 orcs superiores estão protegendo os humanos. Ao ouvir isso, ele acha inadmissível a raça dele, que é de grande orc, estarem perdendo para esses orcs mais fracos. Então ele fala que agora, a hora do massacre vai começar. Enquanto isso, na dungeon da Guilda Knight, as formigas estão tacando o terror nos caçadores. Eles estão pensando até em fugir, mas o líder da guilda, mesmo suando frio, sabe que não pode desistir de completar a dungeon, pois ele não saberia o que responder para aqueles repórteres que estão aguardando lá fora.
Seria uma vergonha, então ele decide continuar. Mas Beru aparece do nada na frente dele, quase matando o pobre do coração. O chefe formiga fica encarando ele em silêncio. Então o líder, se cagando todo, tenta puxar assunto com ele, perguntando se ele vai junto. Mas em um piscar de olhos, Beru some de lá e reaparece de novo na frente do líder, quase matando ele de infarto novamente, e faz o pobre cair de bunda no chão. O chefe formiga joga algo para ele, vira as costas e segue para terminar a dungeon. Os caçadores, então, com medo, questionam o líder se era realmente necessário continuar seguindo aquelas criaturas ali. Aquela raid estava parecendo mais um filme de terror, mas ao olharem o que Beru tinha jogado para eles se deparam com a cabeça de um cavaleiro da morte, um dos monstros mais fortes dali. O líder fala que aquelas formigas eram fortes e que um cristal de mana de um monstro desse nível vale uma fortuna. Ele então pergunta aos caçadores se mesmo depois de saberem disso, eles ainda pretendiam desistir. Mas quando ele se dá conta, os caçadores já estavam seguindo as formigas e ainda perguntam se ele iria ficar ali parado sendo deixado para trás. Voltando para a escola, o líder orc está derrotando os orcs das sombras facilmente. Os orcs estão vibrando com a força do seu líder. Groktar fala que a tatuagem de um orc representa a quantidade de inimigos fortes que eles mataram em duelo. Ele repara uma pequena quantidade de tatuagens nos orcs das sombras, mas nada se comparava com as que ele tinha. Ele ataca novamente os orcs. Eles conseguem se defender, mas ele coloca mais força em sua espada e corta os orcs ao meio. Mas toda vez que eles eram cortados, eles voltavam novamente. Groktar começa a achar que aquilo era bruxaria. Ele fala que não teria dificuldade em matar aqueles orcs milhares de vezes, mas ele não poderia ficar perdendo tempo, então aquela voz aparece na cabeça dele, mandando ele matar os humanos. A mesma voz que apareceu para o elfo de gelo. Então, na mente dele, a bruxa que estava ressuscitando os orcs das sombras era a Dina. Ele pede para seus soldados avançarem contra ela. Ele fala que os orcs das sombras ficam impotentes quando eles estão se regenerando. Então os monstros atacam os soldados das sombras, fazendo com que eles nem tenham tempo de se regenerar. A amiga da irmã do Prota tenta puxar ela, mas Groktar é mais rápido e pega Jin-A pela cabeça. Então, quando o líder orc estava prestes a estourar a cabeça dela, ele sente algum poder sinistro. Um poder que faz ele se tremer todo, fazendo com que ele solte ela. Ele olha para cima e fala que tem algo vindo, algo imensamente assustador. Fuja, garotinha! Fuja! Então, imediatamente ele grita para os outros orcs fugirem dali. Mas mal ele termina de falar isso, a parede da sala é destruída. Era o Jin-Woo. Finalmente ele e Kaisel chegaram na escola. A irmã do protagonista tenta recuperar o fôlego. Então Jin-Woo coloca a mão na cabeça dela e fala que agora estava tudo bem. Groktar então se apresenta como o líder orc da tribo Lâmina Vermelha. Mas Jin-Woo aponta o dedo pra ele e manda ele calar a porra da boca. Ele tava poucas ideias. O Prota abraça a sua irmã e pede desculpas por ter demorado tanto. Ele pergunta aos alunos sobreviventes se eles estavam todos bem, e todos respondem que sim. Ele também pergunta para a amiga da sua irmã. Ela responde que sim, mas ela estava com mais medo do Jin-Woo do que dos orcs, porque ele estava com sangue nos olhos. A irmã dele não para de chorar. Ela ficou aterrorizada com a situação. O protagonista, vendo a irmã dele nesse estado, não consegue mais se segurar. Ele chama o Ygritte e pede para ele cuidar da sua irmã. Depois ele fala para as outras sombras levarem os outros alunos em segurança para fora do prédio. Os orcs estavam paralisados de medo. Eles mal tentam se mover um pouco, e Jin-Woo já vai reforçando que não é para ninguém se mexer nessa merda. Os alunos usam a asa de Kaisel para descerem em segurança. Groktar então entende que aquelas sombras imortais na verdade eram dele. Ele pergunta ao Prota quem ele era, e por que ele entende a língua dos monstros. Mas Jin-Woo não responde nada. Ele fica só encarando todos com um olhar sombrio. O líder orc percebe que ele não tá muito afim de conversa e manda seus soldados atacarem ele. Então eles avançam em cima do protagonista. O primeiro orc já pula com um machado na cabeça dele, mas ele segura a mão do orc facilmente. Ele quebra os dedos dele e joga ele contra o chão, explodindo a cabeça dele com um pisão, como se ele estivesse matando uma barata. Os outros continuam o ataque, mas Jin-Woo usa o domínio do monarca, fazendo eles se juntarem e virarem uma bola de carne.
O restante dos orcs vão pro tudo ou nada. O bando inteiro ataca de uma vez, mas o prota avança esbagaçando os órgãos de todos os orcs apenas com as suas mãos. O cenário virou uma carnificina. Broktar se desespera e não acredita no que vê. Então Jin-Woo avança e já vai pegando ele pelo pescoço. Ele olha para o lado e vê vários estudantes mortos no corredor. Ele fica mais puto ainda e pergunta ao líder orc o porquê deles quererem matar tantos humanos assim. Broktar responde que tem uma voz na cabeça deles que toda hora pede para eles matarem os humanos. O protagonista pergunta se essa voz está pedindo para matar ele também, mas o líder orc fica desesperado e começa a pedir desculpas. Então Jin-Woo fala que ele pode até perdoar o orc, mas que ele não sairia inteiro dali. A história volta para a dungeon da Guilda Knight. As formigas estão devorando tudo, até os monstros que valem muito dinheiro. A caçadora Jung Ye-rin tenta puxar um monstro das presas de uma das formigas. Ela fala pra ela devorar os vampiros ou outra coisa, pois aquele monstro ali era raro e valia uma boa grana. A formiga se irrita e já vai dando uma zunhada com as suas garras no ombro da caçadora. E ainda come o monstro inteiro na frente dela só pra ela se orientar. Mas Beru vê essa cena e dá uma bronca na formiga. Ele cura a caçadora e continua a raid. A caçadora agradece e fica indignada em saber que aquela invocação tinha uma cura melhor que a dela. Então finalmente eles chegam na sala do boss. E era o Arc-Lich, um monstro de rank altíssimo, fora os 10 Cavaleiros da Morte que estavam na sala com ele. Os caçadores já começam a tremer na base. O líder da guilda fala sobre um incidente que aconteceu na China, onde uma guilda enorme foi toda dizimada em uma dungeon que o boss também era um Arc-Lich. Houve até uma quebra de dungeon, e as pessoas da cidade só foram salvas porque o caçador Liu Zigang apareceu e salvou a cidade inteira. O líder então já fica pensando em uma estratégia para fugir, mas uma horda de mortos-vivos aparece na retaguarda deles, bloqueando o caminho da fuga. O líder pede para a curandeira tentar fechar a porta com seu poder. Ela então usa a sua habilidade de escudo sagrado, mas ela fala que só consegue aguentar por 5 minutos ali. Jong-Soo fica desesperado. Mas então Beru passa ao lado dele. Ao ver Beru, o Arc-Lich pergunta por que o exército das sombras está atacando eles. Beru dá uma risada e tira onda dizendo que eles foram escolhidos pelo soberano e eles não. O boss fala que isso não era possível e que iria falar tudo pro monarca. Mas Beru avança e já vai dando um golpe no peito do Arc-Lich. E já vai dizendo que ele estava falando demais pra quem já estava mortinho da Silva. Ele puxa do peito do monstro o seu núcleo de mana e despedaça ele, fazendo com que o boss desapareça. Com isso, todos os mortos-vivos na dungeon sucumbem também. Beru já dá um gritão pra mostrar quem é que manda no pedaço. Os caçadores ficam espantados com o poder dele. Então eles entendem que o Jin-Woo nem precisava entrar nos portais, bastava mandar seus soldados. O líder então realmente concorda que aquele poder era insano e que o poder de um caçador só já superava o poder de uma guilda inteira. O caçador puxa-saco fala pro líder fazer uma aliança com o protagonista, mas depois ele pensa bem e fala que com certeza Jin-Woo não iria precisar deles pra nada. Mas o líder responde que não seria uma má ideia, pois apesar do prota conseguir fazer uma dungeon sozinho, existiam leis oficiais que obrigavam uma quantidade mínima de caçadores para entrar em uma dungeon. E isso era algo que Jin-Woo não tinha. E lei é lei, todos devem obedecê-la. Então eles poderiam oferecer seus caçadores para preencher a quantidade mínima obrigatória para as dungeons. Esses caras são muito espertos. Voltando para a escola, a ambulância chega para dar os primeiros socorros. Muitos jovens morreram naquele ataque. As mães se desesperam em saber que seus filhos morreram ali. Jin-Woo está conversando no carro com o presidente Go. O velhote fala que 213 alunos conseguiram fugir e que 10 foram resgatados. Todos os outros morreram. Aquilo foi um massacre. Ele fala que isso poderia ter sido evitado, mas o número de portais aumentou muito mais, mesmo tendo também um aumento significativo no número de caçadores. Era como se existisse algum tipo de equilíbrio. O rolê acaba com ele entregando uma lista contendo o nome de países como Japão, Estados Unidos, China, Rússia, França e países do Reino Unido e do Oriente Médio, que entraram em contato com a associação, solicitando o contato do Jin-Woo, tentando recrutar ele. Fora aqueles que com certeza entraram em contato com ele sem a devida formalidade. O prota lembra do Adam White, que pertence à Associação dos Caçadores dos Estados Unidos, e que ele realmente tentou abordar ele quanto a isso. O chefe Go então fala que não tem autoridade alguma para impedir isso, e que o único que poderia decidir o caminho que seguir seria o próprio caçador.
Mas ele reforça que a Coreia talvez não se adaptasse a essas mudanças nos portais, e que eles tinham somente 10 caçadores Rank S, mas 2 morreram e um foi embora para os Estados Unidos. Finalmente, eles chegam ao hospital onde estava a irmã do Prota. Antes de se despedirem, o presidente Go fala que não conseguiria ficar de braços cruzados vendo seus caçadores irem embora do país assim. Então ele pede para Jin-woo ficar na Coreia e que ele faria de tudo para providenciar os incentivos necessários para que ele ficasse no país deles. Então o Prota não perde tempo. Fala na mesma hora que ele queria entrar nas dungeons sozinho, sem ser obrigado a levar mais gente com ele. Ao ouvir isso, o velhote se espanta com aquilo. Ele fala que essa regra foi feita para proteger os próprios caçadores, para que eles não entrem nas dungeons sozinhos e acabem morrendo. Jin-woo pergunta se isso seria muito difícil para ele. O chefe Go fala que era difícil, mas não era impossível, e que ele daria um jeito de resolver isso. Porra, mano, esse velhote vai queimar nosso esquema. Galera, antes de acabar o vídeo, deixa eu agradecer a todo mundo que comenta aqui no canal. Vocês não têm noção do quanto isso ajuda. Como, por exemplo, esse vídeo de hoje, que foi uma sugestão do Promo Link Diário. Então continuem comentando a sugestão de vocês, beleza? Porque eu sempre tô de olho. Valeu e até o próximo vídeo. Storm, earth, and fire, heed my call.